Fala, nação rubro-negra! É hoje, Fla-Flu no Maracanã, primeiro jogo das finais do Campeonato Carioca. Vai ser um jogo difícil. Faremos hoje um pré-jogo às 7h30 da noite. Então conto aí com a presença de todos vocês. Uma grande análise tática. Eu e Marquinhos Gameplay Hero. Então, nação rubro-negra, não percam. Estaremos destrinchando o Fluminense e falaremos também de como o Flamengo virá jogar hoje. Então conta aí com a audiência de todos vocês. Nesse início de tarde aqui desse sábado, né, no Rio de Janeiro, um pouquinho nublado, mas eu acho que o tempo daqui a pouco abrirá. Temos muitos assuntos para comentar aqui com vocês, né, antes das nossas análises, né? Tem que falar de Davi Luiz, Gerson, Rodinei. Falaremos também da questão da convocação da seleção brasileira, o porquê do nosso CEO de futebol, o Bruno Spindel, ter falado que não quer o adiamento dos jogos. Então tem muito assunto bacana aqui no canal Deco SRN. Então você que está chegando a primeira vez no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação, não esqueçam disso. Lembrar vocês que tem um telefone aqui na descrição do vídeo. Esse telefone serve para você receber todos os links Deco SRN em primeira mão, tá? Então o telefone está aqui na descrição, não esqueça. Lembrando a vocês também de sorteios que o canal Deco SRN fará. Um deles é quando chegarmos à marca de 250 mil inscritos. Hoje eu tenho certeza que chegaremos a 225 mil e aí faltarão 25 mil para sortearmos um manto sagrado, tá? Também temos o sorteio de uma réplica da Taça Libertadores da América. Esse sorteio é lá no Instagram, tem que seguir os perfis Deco SRN, também Júlio Miguel Neto, além dos canais de YouTube Rubro News e Deco SRN, tá bom? Então, galera, vamos começar nosso vídeo, né, na verdade, falando sobre Davi Luiz, né? O Davi Luiz que terá o seu contrato encerrado com o Arsenal agora na metade do ano, e muito provavelmente não ficará no futebol europeu. O Davi Luiz, o grande problema dele é que o salário dele é altíssimo lá na Inglaterra, né? Ele ganha por semana, né? Conforme trouxe ontem o jornalista Patrick Cohen na nossa live, né? Deco SRN. Ele trouxe a informação que o Davi Luiz ganha por semana, porque os salários lá na Inglaterra são feitos, né, por semana, pelo que ele me falou, né? Eles dizem, não é o salário mensal, e sim o salário semanal, né? Ele ganha em torno, só isso, entre 100 mil e 150 mil libras por semana, né? Calcula aí quanto é que está a libra, né? E multiplica isso aí, que vai dar, né? A libra em relação ao real, vai dar o salário dele mensal, semanal, desculpa, e depois mensal. Então dizem que ele ganha mais de 3 milhões de reais no Arsenal, cara. Sinceramente, para ele vir para o futebol brasileiro, vai ter que reduzir, e reduzir muito, né? Saiu num portal agora que o Atlético Mineiro e o São Paulo, além do Flamengo, teriam interesse neste jogador, mas sinceramente, com esse salário não tem negócio, né, gente? O Davi Luiz é um zagueiro com eu acompanho bastante, até porque o Arsenal é o time que eu acompanho mais lá na Europa. Não vem numa boa fase, erra demais, mas aqui no futebol brasileiro, né, pode crescer e crescer bastante, acaba sobrando, né? Acaba sobrando e a gente tem que ser honesto, né? Como aconteceu agora com o Miranda, né? Ninguém esperava, eu também, vou ser sincero, não esperava que o Miranda fosse apresentar um belo futebol lá no São Paulo, vindo do futebol chinês, mas ele está jogando bem, né, neste momento. Então acredito que o Davi Luiz, caso venha para o Flamengo, né, que possa apresentar um ótimo futebol, mas para isso terá que reduzir bastante o seu salário. O Flamengo que com certeza precisa urgentemente de um novo zagueiro, né? O Flamengo vem utilizando o William Arão como um zagueiro central, né, com o Rodrigo Caio como quarto zagueiro. Eu gosto mais do Rodrigo Caio como um zagueiro central, né, pelo lado direito, e aí o Davi Luiz cairia bem, né, na quarta zaga do Flamengo, mas vamos aguardar. O Davi Luiz que falou que só
conversará com outro clube a partir de junho, né? Já estamos próximos do final agora, estamos na metade do mês de maio, mas só começará a conversar com outros clubes a partir de junho deste ano, tá? Então vamos aguardar se realmente o Flamengo irá forte ou não, pensando numa contratação do zagueiro Davi Luiz. Vamos falar rapidamente sobre a questão do Gerson, né? Ontem saiu informação que o Olympique de Marseille estaria próximo de contratar o meio-campista Gerson, né? E aí a proposta giraria em torno de 25 milhões de euros, mais variáveis. O que seriam essas variáveis? Seriam, caso dele entrar em campo durante tal número de jogos, entendeu? Convocações para a seleção brasileira, dentre outras coisas mais. Isso aí poderia atingir um valor de 6 milhões de euros a mais para o Flamengo. A negociação chegaria no total de 31 milhões de euros, tá? Então 25 milhões de euros, mais as variáveis 6 milhões, daria 31 milhões de euros. O Flamengo, né, falou que só aceitaria por esse valor caso continuasse com o percentual do passe do Gerson no final do contrato dele, né? Caso o Olympique, no final do contrato não, no caso o Olympique, né, conseguisse vender o atleta, o Flamengo teria direito a um percentual X, né? Só que as informações que recebemos, o Olympique não aceitou essa cláusula. Com isso, o Flamengo não aceitou a proposta do Olympique, porque realmente só por esse valor o Flamengo poderia conseguir um pouco mais, e acredito eu. Saiu uma informação que o Flamengo toparia vendê-lo agora por 35 milhões de euros. Só que, né, aí não teria o percentual do passe. O Flamengo ganharia, né, certo, mais 10 milhões de euros em relação, porque tem a questão do variável pode acontecer ou não, e aí com esse valor acreditamos que o Gerson possa ser vendido. Eu sinceramente acho que o Flamengo poderia tentar vendê-lo por esse valor de 35 milhões de euros, mas a manutenção de uns 5% numa futura venda, porque o Gerson vai valorizar demais lá no Olympique. E para mim o Olympique vai ser uma ponte para quem sabe futuramente ele está no PSG. Lembrando a vocês que o Neymar acabou de renovar o contrato com o PSG até 2025 e também que o pai do Neymar hoje é um dos representantes, apenas isso, do jogador Gerson. Então acredito eu que ele ficará no Olympique durante um ano e aí depois, posteriormente, irá para lá. E o Flamengo não é bobo nem nada, sabe que o Olympique venderá por um valor muito maior. Tá? Uma outra questão sobre o Gerson, que muita gente aqui me pergunta: Deco, mas o Flamengo terá que repassar 10% para a Roma, né? Ontem o nosso amigo Caio Mota do GE explicou essa situação. Por exemplo, o Flamengo comprou o Gerson por 11 milhões de euros, 11 milhões e 800 mil euros, mais precisamente. O Flamengo vendeu o jogador, digamos, por 35 milhões e 800 mil euros, tá? A diferença, né, a valorização do atleta foi de 24 milhões de euros, ok? Aí a Roma, só ganharia 10% em cima dessa diferença, não seria em cima do montante total. Então, os 10% calcularíamos em cima dos 24 milhões de euros. Então, 10% de 24 milhões de euros, a Roma ficaria com 2 milhões e 400 mil euros, ok? Não ficaria com 3 milhões 580 mil euros, tá? Então, a negociação com a Roma é baseada nos valores da diferença do que o Flamengo vendeu para o que o Flamengo comprou. Entenderam? Então não é do valor total da venda, tá? Só para deixar bem claro isso para vocês. Uma outra situação que a nação rubro-negra não entendeu. Tem que pagar para o clube formador, que é o Fluminense. Não é o Flamengo que está vendendo que pagará. Quem paga é o time que compra. Então, havendo uma venda do Gerson para o Olympique, quem paga ao Fluminense é o Olympique, não o Flamengo. Então fiquem tranquilos que o Flamengo não tirará nenhum dinheiro que receberá para pagar o Fluminense, caso realmente aconteça essa negociação. Uma outra informação que o Rogério Ceni
não quer que o Flamengo venda o Gerson, porque disse que no elenco do Flamengo não há nenhum jogador igual ao Gerson. Então eu queria saber de vocês aqui nos comentários se vocês concordam com o Rogério Ceni. Existe ou não existe? Vocês venderiam ou não venderiam por esse valor de 35 milhões que o Flamengo pede? Então aguardo aí a opinião de todos vocês para podermos, né, trocar aquela ideia, beleza? Uma outra informação que gostaríamos de colocar aqui para vocês, a questão do Rodinei. Ontem saiu uma informação, né, através de perfis colorados do Sul, que o Flamengo estaria negociando o Rodinei com o Internacional. Olha só que absurdo. Por 500 mil euros apenas, o Flamengo estipulou o passe dele em 4 milhões de euros. O Flamengo ia vender por 500 mil euros e pegaria por empréstimo, né, o jogador Heitor, lateral direito, novo, de 18 anos, que lá para a torcida do Internacional, né, não faz um bom trabalho, que não é isso tudo. E aí eles fariam essa troca com o Flamengo. Entramos em contato, né, Jaque Jesus, sigam lá os perfis da Jaque Jesus no Twitter e no Instagram, tá? Jaque _ Jesus com 2 S no final, então dê a moral pra Jaque. Ela entrou em contato com o dirigente do Flamengo, né? A Jaque é da equipe Deca CRN, e ele na mesma hora falou assim: não existe nada em relação a esse tipo de negociação com o Internacional. O Rodinei voltará ao Flamengo. Palavras do dirigente do Flamengo para Jaque Jesus. Então não existe nenhum tipo de negociação nesse sentido. Lógico, se o Internacional mudar a proposta e vier com 4 milhões de euros, aí o Flamengo irá negociar. Mas nesses moldes, que ontem estava aí bombando no Twitter, muita gente preocupada, colocando, perfis do Flamengo colocando, não existe nada. O Flamengo nesses moldes não negociará o jogador Rodinei com o Internacional, tá bom? Sobre o Fla-Flu, rapidamente, colocaremos para vocês que o Flamengo, né, deverá ir com a força máxima, quase máxima, né? O desfalque que a gente tem do goleiro Diego Alves, né? Não se recuperou, então não volta. O Gabriel Batista deverá ser o titular, mas temos os reforços do Rodrigo Caio e também do Gerson. E a provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu falarei melhor dessa questão, né, de tudo, né, das análises do Flamengo e Fluminense na nossa live das 19h30. Então conto com a audiência de todos vocês. E uma última informação sobre a questão do adiamento dos jogos do Flamengo, né? A CBF se antecipou, né, devido à questão do Flamengo ter tido 4 jogadores convocados, 2 para a seleção olímpica e 2 para a seleção brasileira, tá? Que eles iriam adiar os jogos do Flamengo, e o Bruno Spindel disse que isso não irá acontecer. E aí eu entendo por quê. Porque vai chegar em momentos cruciais do Campeonato Brasileiro que colocarão jogos do Flamengo de 48 em 48 horas em data FIFA, como aconteceu naquele jogo do Goiás. Então, para que não aconteça isso, o Flamengo, né, o Flamengo já disse que não aceita essa mudança e que jogará nas datas previstas pela CBF. Muito bem o Bruno Spindel nessa situação. Primeiro eu havia pensado uma coisa, mas depois, parando para pensar friamente, o Bruno Spindel tem total razão, porque lá na frente irão nos prejudicar com toda certeza, tá bom, nação? Então, só para explicar para vocês, porque tem muita gente reclamando o porquê do Flamengo não aceitar isso. E uma outra situação, tá? O Flamengo não é obrigado a liberar os jogadores para a seleção pré-olímpica, tá? Não é data FIFA. Para a seleção principal, sim, mas para a pré-olímpica, não. A grande questão é o seguinte: é de haver um boicote, caso o Flamengo não libere esses jogadores, de não convocá-los para a seleção olímpica. Isso aí pode gerar um descontentamento de Pedro e Gerson. Olha o problema aí. Eu acho que poderia haver um bom senso, pelo menos como o Flamengo tem os 2 centroavantes nas suas seleções, né, pré-olímpica e brasileira, poderia liberar pelo menos o Pedro para jogar esses jogos aí, né? Porque uma semana de treinamento, eu acho que não faria mal a ninguém, né, cara? Eu acho que valeria o bom senso da CBF em liberar para o Flamengo, tá bom? Porque o Flamengo perdeu os 2 centroavantes e ficaria apenas com o Rodrigo Muniz para essas partidas, que seriam 2 jogos contra o Curitiba e um jogo contra o Grêmio. Falou, nação?
Então, muito obrigado a todos vocês. Ó, telefone aqui embaixo na descrição. Não esqueçam de mandar o telefone. A Jaque está cadastrando todo mundo. Deixe seu like, compartilha com os amigos, acione o sininho de notificação. Lembrando aí que o like está vendo problema aí. Tentem confirmar se está sendo dado o like, por favor. Tá bom? E não esqueçam aí de se inscrever, né? E mais tarde eu tô aí com vocês na resenha pré-jogo. E quando acabar o jogo, o nosso pós-jogo Fla-Flu, se Deus quiser, com grande resultado no nosso Flamengo. Falou, gente? Então fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Até mais tarde. Valeu, nação. Fui!